Olá pessoal, bom, na aula de hoje a gente vamos trabalhar já finalizando o processo de criação que foram feitos nas aulas anteriores. Então quem não assistiu ainda linha de N13, esquadriculamento e mesa de luz, procura aí na minha lista de reprodução e assista, porque essa aula a gente já vamos trabalhar já finalizando todo aquele processo de criação nas aulas anteriores, a gente vamos finalizar nessa aula. Então a gente vai vir fazendo os cílios, textura de pele e vamos trabalhar com lápis de cor também, onde eu peguei 4 cores, tonalidade de azul e 3 tonalidade de verde, e a gente vamos colorir a íris do olho e trabalhando com lápis grafite. Então a gente vai mesclar lápis de olho e lápis grafite e vai dar um efeito bacana. O resultado vocês vão ver que vai ficar muito legal. O que eu procurei fazer nessa videoaula? Procurei trabalhar com lápis de cor, lápis grafite num vídeo só, para já mostrar todos os tipos de efeito, desde textura de pele, cílios e brilho. Então a gente vai trabalhar dessa forma. E onde que vocês estão vendo aí brilho, a gente vamos trabalhar com o boleador. Então com a nossa ferramenta com o boleador a gente vem fazendo todo o brilho, ranhuras de pele. Então vocês vão ver o efeito como ficar, porque eu estou usando 2 tipos de boleador diferentes. Então vamos trabalhar com lápis H, lápis HB, lapiseira, borracha, esfuminho, lápis de cor e papel higiênico. Essa vai ser nossas ferramentas. Então se liga na aula de hoje. Então pessoal, eu já comecei a puxar todos os cílios da parte superior de cima do olho. Então já venho puxando os cílios com uma lapiseira 05 com grafite 4B. Então já venho puxando todos os cílios. E interessante, pessoal, você começar os traços dos cílios, ele começa grosso e termina fino. Então a hora que você for terminar o traço, a hora que você puxar os cílios, você puxa a lapiseira como se estivesse levantando ela do papel, retirando ela do papel, que daí o traço sai fino. É dessa forma que eu estou fazendo aí, vocês estão vendo. Então vocês observam bem que a hora que eu puxo, eu retiro a ponta da lapiseira do papel, e aí o traço sai fino. E aí depois eu venho com a borracha dando um retoquinhozinho e tal. Mas vamos puxar já tudo com a lapiseira 05, com grafite 4B, que é um grafite escuro, um grafite mais poroso. Então ele já reforça bem todos os cílios. E aí eu vou puxando já, pessoal, do começo ao fim. Então aqui o processo é esse, repetitivo. A gente vem observando da forma que está feito na fotografia, fio por fio, para a gente poder deixar mais próximo, mais parecido, porque os cílios no olho é que vai chamar a atenção, né? Então se você cílios depende aí de foto para foto, de pessoa para pessoa. Então tem fotografia que não aparece muito cílio, já tem foto já que você pega, tem aqueles cílios mais desenhado. Então aí é legal você deixar bem parecido, bem próximo a fotografia, para dar um efeito bacana, um efeito legal, que chama muita atenção, né? O olho, principalmente o olho na imagem, chama bastante atenção. E aí vamos já, aqui já vem fazendo. Então você pode ver que algumas partes eu passei o boleador, e onde eu passei o boleador não penetra o grafite. Então no esboço dele, nas outras aulas, quando eu mostrei nas aulas anteriores, que eu mostrei o processo de criação, eu já tinha utilizado o boleador. Na videoaula mesa de luz eu mostro, né? Eu já tinha feito já o esboço e utilizei o boleador na hora de eu decalcar ele através da mesa de luz. Então agora com a lapiseira com grafite 4B, eu já venho passando, e aonde eu passei o boleador não vai penetrar. Então eu vou puxar todos os cílios, já vou puxar tudo, e agora já venho para a pálpebra do olho. Então vou puxando a pálpebra do olho, já vou realçar ela bem com grafite 4B, uma lapiseira 05, vou realçando bem para deixar uma linha bem marcada aí da pálpebra do olho. E aí depois a gente já vem fazendo todas as partes escuras, para depois a gente vir sombreando, a gente já vem fazendo os efeitos de pele. E agora a gente já vem com lápis HB,
Então com o lápis HB eu já venho fazendo, marcando, realçando, textura. E agora eu já venho aqui para menina do olho. Vamos escurecer bem. Então marcamos bem ela aí, escurecemos. E agora aqui com lápis de cor que eu vou trabalhar. Então eu peguei 4 tonalidades de azul e 3 de verde. E agora já vamos vir colorindo a íris do olho. Então já vamos trabalhar com lápis de cor. Eu já peguei, terminei todos os cílios da parte superior. E agora eu já venho com lápis de cor. Vamos vir colorindo e usando, trabalhando sempre lápis de cor e lapiseira, pessoal. Nessa aula a gente agora na íris do olho vamos utilizar essas ferramentas, lapiseira e lápis de cor. Então vamos trabalhar com o azul. Eu já venho com o azul marinho mais escuro. Eu venho puxando ele, já dando um efeito. E lapiseira, sempre vou mesclando. Lápis de cor, lapiseira, lápis de cor, lapiseira. Vai ficando um efeito legal, bacana. Então vocês vão ver aí o efeito que vai ficar bem legal. E vou aí mesclando, pessoal, lápis de cor, lapiseira, lápis de cor, lapiseira, borracha, eu dou um efeitinho e venho dessa forma. E eu sempre, pessoal, não assopra o desenho e nem passa a mão por cima, sempre vem com a escovinha limpando. E é importante também lembrar, manter a mão sobre um papel, da forma que eu estou fazendo aí. Mantenha um papel com a mão por cima, para vocês não estar tendo contato com o desenho. E a gente vem mesclando, pessoal, lapiseira e lápis de cor. Eu já venho fazendo alguns reflexos dos pelos no olho ali, né? Então já venho marcando, pessoal. Já venho fazendo alguns fios soltos. E vamos trabalhar dessa forma, para dar um efeito bem bacana, um efeito legal nesse olho. Então vamos já fazer todas as partes escuras. E já vamos vir com o verde. Tô vindo com o verde aí da Faber-Castell. Um verde limão fluorescente. E agora eu venho com o verde da Stellar. Um verde mais escuro. E eu vou trabalhando. Sempre trabalhando, mesclando. Sempre dessa forma. Eu vou trabalhando com várias tonalidades de verde. Eu vou mesclando entre elas. E o azul e lapiseira. Então lembrando que vão ser aqui na íris do olho, vão ser essa ferramenta: lápis azul, lápis verde e lapiseira. E por último eu vou dar o efeito com lápis branco. Vocês vão ver aí o efeito legal. Então, pessoal, é importante você estar sempre mesclando as cores. Que colorir é isso, é você estar vindo trabalhando com várias tonalidades para você vir nivelando uma cor para a outra. Porque para você, se você passar do verde para o azul sem nivelar, ele vai ficar tipo uma divisória. Então você vai estar vendo uma diferença aí. Aqui não, aqui você vai ver que eu vou nivelar o azul com o verde e o grafite da mesma forma que eu fiz ali. Nivelei a lapiseira, né, o grafite 4B com o azul. Então eu vou nivelando e vai dar um efeito legal. Você vai ver o efeito bacana que fica. Então já venho marcando aqui, pessoal, nessas partes, nessas áreas que o grafite não penetra. É porque já passei o boleador. Então dá um efeito muito bacana. Você passa já o boleador na hora que você for decalcar o olho, que o grafite não vai penetrar na hora que você vir. Então você vai vendo que já vai ficando os efeitos de brilho. E eu já venho esfumando com esfuminho. E vou mesclando lápis de cor, lapiseira. E vou trabalhando com essas ferramentas, pessoal. Se for preciso usar esse esfuminho para dar uma espalhada, para quebrar um pouco do grafite, eu passo o esfuminho, quebro um pouco. Eu retorno com o azul novamente e venho trabalhando dessa forma, nivelando até ficar no efeito satisfatório que eu quero, né? Então, pessoal, vamos fazendo dessa forma, trabalhando sempre lapiseira, lápis. Vamos nivelando aí uma cor para outra. Eu venho com o esfuminho dando uma quebrada no grafite, só para quebrar um pouco do brilho do grafite. O grafite 4B, pessoal, ele é muito escuro, então eu venho com o esfuminho só para quebrar um pouco do brilho dele.
E aí, pessoal, vocês veem que eu vou nivelando uma cor para outra. Eu venho nivelando o verde, o azul. Retorno com a lapiseira novamente com grafite 4B. Vou dando uma realçada ali, ó, para vocês verem pro brilho destacar mais. Pro brilho, pessoal, pro brilho destacar tem que ter sombra, quer dizer, tem que estar uma parte escura. Aí sim o brilho vai destacar, ele vai realçar. Então você escurece bem a parte onde tem o brilho, que ali vai realçar. Então dessa forma que eu estou fazendo, estou realçando ali para dar um efeito, um brilho. Então venho escurecendo. E aí eu vou trabalhando dessa forma. Eu venho com a borracha para fazer já um efeito ali, só para marcar. E aí depois eu venho com o lápis branco, passando onde eu passei a borracha, só para marcar, e ali eu já sei onde vai ter brilho. Então o lápis branco vai realçar. Então, pessoal, eu venho trabalhando dessa forma, lapiseira, e venho com lápis de cor, para dar uma quebrada onde que eu passei a lapiseira. Então ele vai nivelando, e eu vou nivelando dessa forma. Vocês observam aí que eu venho nivelando o azul com o verde, e vamos mesclando as cores para nivelar bem, para depois não ficar uma divisória para uma cor para outra. Então você vem nivelando, que aí vai dar um efeito bacana. E a gente vem trabalhando com lápis azul, lápis verde. E agora, pessoal, aqui já vem com esfuminho, só para marcar alguns efeitos. Então vem espalhando o lápis já para dar uma quebrada no grafite, no traço do grafite que eu passei. E a gente já vai dando um efeito. Então aqui já retorna a mesma coisa. O processo é repetitivo, pessoal. É lapiseira. Vem com o esfuminho para dar uma espalhada. Vem com o lápis azul. E vou fazendo dessa forma. Então eu vou mesclando as cores. Vou trabalhando e nivelando uma cor para outra. E é importante você... Tudo que você for colorir, pessoal, você procurar trabalhar com várias tonalidades, umas 4, 5 tonalidades diferentes, porque aí você vem nivelando uma cor para outra. E aí é dessa forma que é feito, você vem nivelando todo o processo, né? Tanto faz, se for colorido o desenho, você tem que nivelar uma cor para outra. E se for também num desenho preto e branco, você também tem que nivelar um escuro para o claro. Você não pode deixar ele uma divisória. Então você tem que sempre vir nivelando as tonalidades para ficar aí bem harmônico, bonito, para chamar a atenção. Então, aonde vocês vê que eu passei o boleador, vocês estão vendo que nessas áreas tá ficando os brilhos, é onde eu passei o boleador na imagem. E aí o grafite não penetra, tanto com lápis de cor, tanto com a lapiseira, não vai penetrar. Então, pessoal, vem já escurecendo, dando uns efeitos. Depois, se for necessário, eu venho com a borracha e depois eu venho com o lápis branco para dar o efeito de brilho. Então vocês vão vendo aí que vai ficando bacana, vai ficando um efeito bem legal. E eu venho com esfuminho só para quebrar, foi o que eu falei, o esfuminho, eu passo ele só para quebrar o traço do lápis, para dar uma quebrada. E esse lápis, pessoal, que eu estou usando não é lápis pastel, esse lápis de cor não é lápis pastel, é lápis de cor comum, tá? Estou usando um lápis de cor da Faber, lápis de cor da Staedtler, e são lápis de cores normal, comum, nem aquarela eles são, é um lápis de cor normal. E aqui, pessoal, eu já venho puxando que o olho não é branco, totalmente branco, o olho ele tem sombra para dar volume, né? Porque ele em forma de um globo, então tem que dar um volume, pessoal. Então eu já venho dando volume no olho para ele já ficar com um aspecto e um aspecto bonito. Lembrando que o olho ele não é branco, ele tem sombra nele. E ele só vai ser branco na parte que tem brilho. Então qualquer tipo de desenho que você for fazer aí, um olho ou um dente, eles têm sombra, eles não é branco, entendeu? Você não pode deixar o branco do papel ali, tem sombra para dar o volume, senão fica aquela figura chapada, né? E aí não fica, né, aquele bidimensional. Então é legal você dar sombra no olho aí para dar o efeito de volume. E é assim que é feito. Já retorno com a lapiseira
E venho sempre com esfuminho para dar uma quebrada no traço. E venho com lápis de cor e eu venho realçando algumas partes, venho dando alguns efeitos. E passo sempre, pessoal, o esfuminho para dar uma quebrada e volto, retorno com o lápis. Venho nivelando, dando alguns efeitos. Se necessário, eu ver que eu preciso mexer em alguma área que já foi mexida, eu volto, mexo novamente. E é assim que é feito, do começo ao fim. A gente nunca vem finalizando. A gente sempre vem retocando alguma área. Se a gente mexeu ali, viu que não ficou legal, a gente volta, retoca. Aqui, pessoal, já vem para pele. Então já vem fazendo tudo que é pele aqui, efeito de textura. Eu venho com lápis H. Eu vou dar um fundo. E eu já venho dando um fundo com lápis H. Depois a gente já vem com lápis HB. Né? Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou sombrear, fazer um bom sombreamento com lápis. Primeiro eu dou um fundo com lápis H, depois eu venho com lápis HB e eu vou já marcando, já vou realçando, nivelando do claro para o escuro e do escuro para o claro. Eu venho já realçando, ó. Você pode ver que a linha da pálpebra do olho eu já venho realçando ela com lápis H e já vou fazendo efeito já de textura de pele. Então já venho com lápis com traçadas, batidinhas curtas e rápidas. Batidinhas curtas, pessoal, e rápida. E vou já fazendo todo o fundo com lápis H. E venho com lápis HB fazendo a textura de pele. E eu vou fazendo dessa forma. A textura de pele, pessoal, eu venho com batidinhas curtas e rápida. E vou fazendo com lápis HB toda a textura de pele. Então já vou deixando meio que ranhuras no papel, essas ranhuras onde que eu passei o boleador. Então vem com batidinhas curtas e rápidas com lápis HB e já vou deixando já o efeito de textura e de pele com ranhuras no olho. Vai dar um efeito bacana. E agora eu tô vindo com lápis HB, eu venho dando um fundo, realçando. E eu vou sempre mesclando os dois lápis. Eu vou trabalhando com lápis H e lápis HB. Então, pessoal, eu vou fazer um bom essa parte aqui. Você viu que eu não espalhei o grafite ainda com o esfuminho. Eu venho com lápis. Depois que eu já vi que ficou legal, já não faltou grafite, tá um efeito bacana. Aí eu venho com o esfuminho, venho com papel higiênico, eu venho espalhando. Mas o importante é isso, é você não faltar grafite no teu desenho. Eu não trabalho dessa forma, eu passo lápis e espalho, passo lápis e espalho. Quando é uma área muito rica em detalhe, eu deixo ela bem preenchida, eu deixo ela já bem sombreada para a hora que eu vim espalhando o grafite, ele já dá o efeito e aí já fica bacana. Então já realcei toda essa parte aqui, já marquei sempre o mesmo processo, pessoal, utilizando lápis H e lápis HB. Já fiz toda a textura de pele e agora com a lapiseira que eu venho dando os efeitos finais. A lapiseira eu venho dando a textura, então eu venho com pontilhismo aí, pessoal, com movimentos circulares bem curtos, tracinhos curtos e rápidos. E eu venho fazendo dessa forma nessa parte da pálpebra do olho toda. Eu já venho fazendo dessa forma, do começo ao fim. Então eu venho com a lapiseira com grafite 3B. Eu venho marcando toda a pálpebra do olho. Então já venho dando um efeito com traços curtos e circulares, como se fosse pontilhismo. Então eu venho com batidinhas curtas em forma de círculo. E eu vou batendo dessa forma, pessoal, no papel, com essas batidinhas curtas e rápidas. E eu já venho dando um efeito. Então já venho realçando, dando os efeitos de cílios ali para vocês. Eu vi que não ficou legal, então já venho já fazendo todo o efeito final. E eu vou trabalhando dessa forma. Eu vejo que alguma área falta algum efeito, eu já vou e já retoco. E agora, pessoal, aonde eu passei o boleador, você vê que eu venho realçando para dar o efeito, para dar o brilho, e aí vai destacando melhor. Então eu venho com sempre aí com grafite, eu tô com uma lapiseira 05 com grafite 3B e eu venho realçando. E eu vou já fazendo a textura, pessoal, toda a textura de pele. Então agora eu tô com batidinhas rápidas e já espalhando mais o grafite mais rápido aí para ficar um efeito bacana. E eu vou fazendo dessa forma, eu venho agora com ranhuras, ó, com batidinhas curtas e rápidas
movimentos circulares. Agora eu tô fazendo pontilhismo. Eu vi ali que algumas áreas necessitam fazer o pontilhismo. Então eu bato com a ponta da lapiseira no papel. Eu venho batendo dessa forma e vou fazendo o efeito de pontilhismo. E eu vou fazendo no olho inteiro, pessoal, isso daí. Então é dessa forma que é trabalhado. E se eu vi que precisou, então eu volto com o lápis H. Vou retocando ali todo o fundo, ó. Já venho retocando. Já. E agora, pessoal, volto com o lápis HB para dar uma retocada. Então, agora vamos espalhar. Ficou legal já todo o nosso sombreado. E agora vamos vir espalhando todo o grafite. Então a gente vem espalhando do claro para o escuro e do escuro para o claro. E a gente vai fazendo dessa forma. Vamos espalhando bem. Pessoal, bem de leve. Não precisa calcar aí o papel higiênico não. E com o esfuminho da mesma forma. A gente espalha bem suave. Tá? Para não perder a riqueza em detalhe que a gente fez com o lápis. Senão perde todo aquele trabalho que você fez com a lapiseira, toda aquela textura, vai perder tudo. Então com o esfuminho a gente vai passando ele também bem suave, só para quebrar um pouco do traço do lápis. E a gente vem quebrando esse traço aí, ó, passando o esfuminho bem suave, bem de leve. Ele vai dando uma quebrada. E a gente vai fazendo dessa forma. A gente vai dando uma quebrada aí nos traços. A gente vem passando sempre papel higiênico e esfuminho. Se precisar voltar com o lápis H, a gente volta com o lápis H, dá uma retocada, uma realçada, para nivelando. É isso que eu falei para vocês. Eu venho nivelando uma cor, uma tonalidade para outra. Então a gente vem nivelando sempre do escuro para o claro. E a gente vai trabalhando dessa forma. Vem com o lápis H, vou realçando, vou nivelando, né? E aí vocês vão vendo. Então tem gente que não tem paciência para ficar nivelando. E aí onde falta grafite, aí é onde falta grafite no desenho de vocês. E aí não fica um efeito legal. E vocês perguntam, mas por que não ficou? É porque não teve paciência de nivelar de uma tonalidade para outra. Então é importante você estar sempre nivelando. Então pessoal, a parte de cima já do olho já ficou toda pronta. E agora vamos para a parte de baixo. Então a gente já vem finalizando toda essa parte que vocês estão vendo. A gente já vem com um lápis H. E a gente vem realçando. Ali só para quebrar um pouco do branco do papel. Então a gente vem dando um fundo. E depois a gente vai espalhar aí essa área. Essa parte de baixo é a mesma coisa que foi feito na parte de cima. A gente vem dando um fundo com lápis H. Para fazer as ranhuras, as marcas de expressões do olho. Então pessoal, a gente já vem trabalhando dessa forma. A gente vem com lápis H, dá um fundo, depois a gente volta, vem com lápis HB, fazendo marca de expressão, ranhuras de pele. E é importante lembrar que eu passei algumas partes aqui desse vídeo. Na aula mesa de luz, eu mostrei que eu tinha passado o boleador. Então você está vendo que algumas partes está ficando brilhos, efeitos, que é onde o lápis não penetra. Onde o lápis não penetra é porque eu passei o boleador. Então pessoal, já vamos aqui, ó, vem com o lápis HB, já vem passando, realçando, vem com a borracha, só para dar um efeito, para marcar aonde que vai ser feito aí as marcas de expressões. Então pessoal, vem dando um fundo com lápis H. Toda nessa parte branca que vocês estão vendo, já vem com lápis H dando um fundo. Para depois a gente vir com lápis HB e já vir já dando um efeito final. Então pessoal, aqui vai ser mais rápido, mais corrido, né? E não vai ser tão da parte de cima, que eu já vou vir mais rapidão para mostrar para vocês. Então eu já venho aqui com lápis HB. Eu já venho fazendo ranhuras. Tá do mesmo modo que foi feito lá na parte superior, pessoal. Aqui na parte de baixo do olho vai ser feita a mesma coisa. A gente vem com batidinhas curtas e rápidas para dar uma quebrada, pessoal. Para dar uma quebrada no branco do papel. Então a gente vem trabalhando dessa forma, com batidinhas rápidas e curtas. A gente vem deixando tipo que meio ranhuras. É como se fosse... A gente vem deixando ranhuras, a gente vem aproveitando o branco do papel
com batidinhas curtas e rápidas, a gente vem deixando essas ranhuras, é como se fosse para dar o efeito de textura de pele. Então a gente vem trabalhando dessa forma. Eu já dei um fundo com lápis H, né? Já dei uma quebrada no branco do papel e agora venho com lápis HB. Eu venho só dando uma marcando, realçando aonde vai ter textura. Então eu venho com batidinhas curtas e rápidas para realçar, para marcar a textura de pele. Aqui você já vê que eu já fiz já toda a textura com batidinhas rápidas e curtas. E eu vou trabalhando dessa forma, pessoal. Já venho realçando com o lápis HB, venho colocando mais precisão no lápis, escurecendo mais, se for preciso. Eu vou vendo com a fotografia, escurecendo, realçando, e sempre dessa forma, eu venho nivelando. E depois que tiver tudo pronto essa área, aí sim eu vou espalhar ela com papel higiênico, ou vou vir com o esfuminho. Aí eu vou trabalhando dessa forma. Mas depois que tiver tudo pronto, pessoal, depois que aqui ó, já está meio que finalizado, eu dou uma espalhada com papel higiênico, venho espalhando e eu volto realçando, fazendo alguns efeitos, alguns detalhes com lápis H. Então, pessoal, agora eu venho com lápis H, retoco só para dar um efeito de textura na pele, e eu venho realçando. Eu vou trabalhando com essas duas tonalidades, H e HB, H e HB. Eu venho já fazendo um pouco de textura, porque eu passei papel higiênico, ele meio que espalhou demais o grafite e perdeu um pouco da textura. Então eu volto nivelando e realçando para dar o efeito de textura de pele. E é assim que é feito, pessoal. Então vamos sempre com batidinhas curtas e rápidas. Depois eu venho de novo papel higiênico, eu já venho já passando. Então na parte superior eu vi que faltou grafite, eu já volto, vou nivelando um pouco. E é dessa forma. A gente sempre vem nivelando, pessoal, com lápis H. A gente vem nivelando todo o olho para ele ficar um aspecto aí harmônico, bonito. E vai ficando um efeito bacana e legal. Eu já volto aqui, já venho nivelando, fazendo textura de pele, onde que eu passei papel higiênico, ele que perde um pouco do efeito, né? Ele meio que espalha bem e alisa, não perde aquele efeito de textura de pele. Então eu volto sempre realçando, volto com o lápis para dar uma quebrada, e aí eu venho deixando uma textura. Agora, pessoal, aqui na parte do olho não é branco, como eu disse, né? Ele tem um pouco de sombra. Então eu venho fazendo com batidinhas curtas, já marcando, tem algumas veias. Eu já venho fazendo no lápis, e depois eu venho passando papel higiênico, espalhando um pouco e vamos quebrando um pouco desse branco. A gente vai dando uma quebrada, e é dessa forma aí. Depois a gente vem com a borracha, dá alguns efeitos, dá alguns brilhos, e aí vai ficar um aspecto legal. Depois a gente vem com lápis branco, e aí a gente vai dando um efeito, vai ficando bacana no olho, aí você vai ver, vai ficar bacana, legal. Eu venho trabalhando, sempre vou mesclando as ferramentas, lápis, esfuminho. Então, pessoal, eu vim com lápis H, tô dando uma realçada nessa parte, onde já dei uns efeitos com a borracha. Só bati a borracha ali, só aonde eu tinha marcado, onde tinha textura de pele. Então, onde com o lápis, eu passei o lápis, deixei aquelas ranhuras, eu venho com a borracha. E é dessa forma que é feito, ó. Você vê que eu venho com a borracha com batidinhas curtas, só para quebrar um pouco. E aí depois eu venho com o esfuminho, dou uma passada para quebrar o branco da borracha. Então eu venho com a borracha para dar uns brilhinhos, depois eu venho com o esfuminho só para quebrar um pouco do branco do papel. E aí eu venho trabalhando dessa forma, mesclando borracha e esfuminho, e venho, retoco com lápis H para dar uma nivelada, uma quebrada, e aí vai ficando um efeito bacana. Então vem trabalhando agora lápis H, borracha e esfuminho, lápis H, borracha e esfuminho. Bom, nosso olho já está quase finalizado. Eu só estou vindo quebrando para realçar um pouco do brilho com a borracha. Então vem realçando, depois eu venho passando papel higiênico
para dar uma quebrada do branco do papel. Então vamos trabalhar sempre dessa forma. A gente vem com o lápis H, dá uma retocada, volta com a lapiseira se for necessário para fazer alguns efeitos, vem com esfuminho, e aí pessoal vai dando um efeito, a gente vem finalizando, dando um efeito bacana. Bom, agora com o lápis branco eu já venho, como falei, aqui na parte da íris do olho, eu venho só realçando onde eu tinha passado a borracha para dar o efeito final. Então o lápis branco eu venho fazendo isso, pessoal, vem dando um efeito, dando uns brilhos, né, só para realçar. E aí vou trabalhando sempre dessa forma, mesclando lápis branco e lapiseira, e vamos trabalhando dessa forma para dar o efeito final. Bom, eu sempre passo o esfuminho para quebrar um pouco do grafite, pessoal, para não ficar, né, o traço muito escuro. Então ele tira aquele brilho. Então o esfuminho ele meio que espalha aí. Então vem espalhando, trabalhando dessa forma, vem com o lápis branco, retoco, vem com o esfuminho, vem com a lapiseira e vou trabalhando com essas ferramentas. Agora já está quase finalizado aqui nosso olho, e a gente vai trabalhando, a gente já vem realçando e fazendo todo o efeito final. Então a gente já vem meio que quebrando um pouco do traço com a lapiseira. A gente já quebra um pouco do traço, pessoal, com o esfuminho. Eu passo o lápis branco, vou dando uma quebrada e vou dando, realçando o brilho, e aí vai finalizando já nosso olho. Então é dessa forma que vai sendo feito aí. Vocês vão vendo, vai ficando um aspecto legal, vai dando, né, um efeito bacana. E tem que ter paciência para colorir. Tem que ter paciência, pessoal, porque a gente vem nivelando e depois a gente vem com o esfuminho quebrando um pouco do efeito aí, um pouco do traço do lápis. E aí já está quase finalizado. A gente vem com a borracha dando uns brilhinhos, se é necessário. Depois a gente vem com o esfuminho meio para quebrar esse branco do papel. Então a gente vem com o esfuminho quebrando um pouco do branco, e sempre é dessa forma, mesclando borracha, esfuminho, lápis H. Então pessoal, tem que ter paciência. Eu venho com essa borracha limpa-tipos só para dar uma retirada em algum lugar do grafite, porque ela retira o grafite. Então dou umas batidinhas ali só para que retirar um pouco, né? Eu achei que ficou muito carregado, aí eu venho com ela, retiro um pouco do grafite. E aí já está quase todo finalizado nosso olho. Você viu que ficou legal, um efeito bacana. E eu venho retirando batidinhas curtas com ela, bem de leve. Eu bato ela na folha, retorno com a borracha ali para realçar um pouco o brilho. E sempre venho dessa forma, trabalhando com a limpotipo no final e borracha. A limpotipo ela vem retirando um pouco do excesso do grafite, e a borracha eu venho meio que realçando onde tem brilho. Então eu venho trabalhando dessa forma, pessoal. Já está aí o nosso olho quase finalizado, já está quase pronto. Vai ficando um efeito bacana, um aspecto legal, e tá aí já para vocês. Espero que vocês gostaram dessa aula. Espero que tenha ajudado a tirar muita dúvida de vocês. E eu agradeço a todos. Pessoal, se inscreva aí no meu canal. Quem gostou, dá um joinha, dá um curtir. Muito obrigado, agradeço a todos. Até a próxima.